Comando Vermelho, assim. Se teve alguma no terceiro comando ou no Complexo Israel, eu não tenho conhecimento. Só uma coisa, o Edson Machado disse que não existe pastorado feminino, então... Obrigada por avisar. Obrigada, Edson. Então você tá Obrigada. Falando, não existe, tá? O Edson Obrigada, tá com a razão e tá todo mundo errado. Obrigada. Inclusive eu não existo. Então, assim, as grandes chacinas no Rio de Janeiro, as principais chacinas, né, essas execuções em grandes quantidades, que são consideradas chacinas, elas aconteceram em favelas do Comando Vermelho. Mas aí, vamos de repente, diminuir, assim, não pensar em chacina, pensar em execução. Vamos pensar mesmo em operação policial. Em operação policial. Sim, o traficante evangélico, ele provoca um olhar diferenciado. Não sei se somente de grupos de esquerda. De raiva. Sim, porque o medo é, onde isso pode chegar? Eles proibiram o baile funk? Não, mas mudou. Erotização das meninas. A menina pode dançar com mini saia. Se não proibir, é questão de tempo, né? O baile é outro, né? Assim, O baile gospel, de música gospel. Não, tem... Varões e varoas. Não. Tem a festa evangélica na favela, que é financiada pelo crime. Cantores evangélicos vão na favela com segurança contratada por ele, com estrutura de palco montada por ele, com toda a organização montada por ele, contratados por ele, vão na favela fazer a festa evangélica. Então tem a festa gospel e tem a festa que é o baile funk, mas que é o trap também, que não é mais aquele baile funk que a gente conhecia da década não é aquele do alemão dos anos 2000. A gente está falando de um outro evento. Mas os moradores já falam desses bailes de forma diferente também, que é um evento mais organizado, que aquelas menininhas, não do baile exatamente, mas as meninas que ficavam ali na favela num comportamento diferente quando era o comando, agora já ficam de outra maneira. Então tem uma moralização também do espaço e do ambiente a partir dele. Agora, nesse caso de você pensar que tem um traficante que se identifica como evangélico, que tem as suas estratégias pensadas e montadas e reveladas a partir dessa experiência que ele relata ter com Deus. Sim, as pessoas têm um medo de onde isso pode chegar. Pode chegar mais radical que ele. Sim, no movimento radical mesmo. Sim. Então, assim, quando você pensa nisso, é claro que assusta, né? E assusta não só o movimento de esquerda, mas também o movimento de direita, assusta qualquer pessoa que parar para pensar. Agora, o Comando Vermelho não assusta? Claro, sim. Né? A milícia não assusta? Eu lembro que eu morava em Nova Iguaçu com 12 anos de idade, eu falo isso sempre. Minha mãe falava assim, disseram que hoje tem que entrar cedo, tem toque de recolher. Ok, 9 horas a gente tinha que estar dentro de casa. Eu tinha 12 anos. Então, assim, Nova Iguaçu, não sabia nem o que era crime organizado, facção criminosa, nada disso, Comando Vermelho, nada disso, mas a gente sabia que tinha uma força que atuava ali. Eu tô falando do interior de Nova Iguaçu. Quando dava 10 horas, 10 e meia, a gente ouvia aqueles caras passando de cavalo, cavalgando assim. E ouvia os tiros. No dia seguinte, o valão tinha 3, 4 corpos. Putz. E era isso. Aí o pessoal olhava e falava, se morreu, isso. não tá fazendo coisa boa. E vida que segue. Se morreu, direito não era. Devia estar aprontando, deve ter roubado alguma coisa de alguém. Com 12 anos. Então as pessoas se acostumaram a viver em bairros dominados por milícia, porque parece também que dava essa sensação de segurança. E eu acredito que o terceiro comando, o terceiro que é administrado pelo Peixão, ele fica aí nesse meio termo, sabe? Nessa coisa que tem características de milícia, mas ao mesmo tempo é o crime organizado, a gente está falando do narcotráfico, mas também não é o Comando Vermelho. Então ele fica nesse meio termo. E aí as operações policiais que acontecem nesses espaços, e elas são mais recentes, porque, como a gente estava falando, sei lá, há 5 anos, a gente não tinha operações policiais no terceiro comando no Complexo Israel, como a gente vem tendo agora recentemente. Então, assim, o que mudou? Não sei, você que é o cara que pode dizer. O que está acontecendo? Não sei, você que é o cara que pode dizer. Agora, que ele aceita bem morte de policial, ataque a policial... Você sabe que a estratégia dele é recuar, a estratégia dele é fugir, a estratégia dele é não ter confronto. Quando ele sabe que tem operação, ele sai da favela, fala pro pessoal dar uma recuada. Só que aí teve aquela grande operação que pegou muita gente, né? Numa associação, inclusive. Eles descobriram os caras do movimento dentro de uma associação escondida. Foram 17 presos, mas a gente não teve uma execução ali. Não teve. Ninguém foi morto pela polícia. Então, assim, a gente tem movimentos e ações diferentes da polícia. Realmente, para a sociedade do Rio de Janeiro, existe uma desconfiança de que a polícia sempre foi mais simpática ao terceiro comando, né? Assim, eu era do BOP, São Carlos era terceiro comando, né? Não tinha operação policial com frequência, é eventual. Mas a Mineira é Comando Vermelho, operação policial todo dia. Existe em função daquela história, o Comando Vermelho atacava a viatura da polícia na rua, o terceiro comando não atacava.
Então, eles são mais nossos inimigos. Esses aqui também são inimigos, mas esses aqui são mais inimigos. A prioridade são A prioridade. E isso, como eu te falei, já está depois da morte desses policiais do BOPE há 3 semanas. Tá mudando. Os policiais do BOPE estão cercados, covardemente cercados, né, lá no Complexo da Maré, e foram 2 mortos no mesmo dia, 2 sargentos. Então, e hoje, como eu te falei, a questão da Força Nacional atacada também. Eu acho que, pouco a pouco o Peixão está atraindo para ele o foco, né? Assim, o terceiro comando está atraindo o foco. Mas eu lembrei disso aqui de Antônio Conselheiro, viu? Eu lembrei de Antônio Conselheiro e, repito, lembrei de Ramais, porque Hezbollah e Ramais surgiram com educação, com aula, né? Daqui a pouco, fuzil e religião, aquilo foi crescendo. Virou a chave. E daqui a pouco começaram a matar homossexuais, né? Não perguntei para a doutora Viviane como sobrevive um trans numa comunidade dessa. Eles são tolerados? Se ele passa na frente de um traficante, ele é hostilizado? Não tenho relatos sobre isso, Metel, não. Será que eles nem se incomodam com isso? Não tenho relatos sobre isso. Não, a questão dele é muito focada pelos relatos na religiosidade afro. Mini saia não, Viviane? Eu escutei um boato sobre mini saia, mas parece... porque essa moralização, ela fica no entendimento da comunidade, sabe? É velado. É velado, é uma coisa velada. Então, assim, as pessoas sabem que ali quem é bem aceito é o crente. Quem tem liberdade de ir e vir é o crente. Então, muitas pessoas que ficaram sem as suas casas de Umbanda e Candomblé, muitos jovens que ficaram sem casas de Umbanda e Candomblé, que faziam parte de outras religiosidades na Cidade Alta, por exemplo, viveram esse redirecionamento também para o movimento evangélico. Agora, foi uma conversão? As igrejas evangélicas na Cidade Alta, por exemplo, estão mais cheias, mais frequentadas do que antes, por conta de um crescimento da população evangélica, por conversão? Ou a gente está falando também de um redirecionamento de cultura? Um lugar onde tinha uma religiosidade negra, uma religiosidade afro mais presente, agora tem uma religiosidade evangélica predominante, porque é a religião oficial do Estado. Né? Porque e aqui o movimento evangélico, não sei, né? Mas como ele se identifica como evangélico, as igrejas evangélicas representam ali a religião oficial do Estado. Que Estado? Complexo de Israel. Então ele trata realmente o Complexo de Israel como um Estado paralelo, como seu espaço de dominação. E ele fala, a favela aqui é do morador, eu só administro. Então ele se identifica como administrador do condomínio. Fala, eu sou administrador do condomínio. Só que sim, a gente sabe que tem comercialização de entorpecentes, a gente sabe que os meninos estão armados o tempo inteiro. Então tem meninos armados desde a entrada da favela, que já ficou ali, a gente entrava, descia a estação de Lucas, a banquinha de maconha estava ali, de cocaína estava ali. Desceu a estação, a banca estava ali. Agora não fica mais, mas você via a banca na descida. Qualquer pessoa que descesse na estação de Lucas tinha acesso a maconha e cocaína. Os meninos, eu entrava ali, tem um tempo que eu não tenho ido lá, eu encontro mais para fazer as entrevistas, mas que eu estava sempre circulando, eles toda hora me identificavam, paz do Senhor, pastora, paz do Senhor, tia, paz do Senhor, pastora, na banca da maconha e da cocaína. Caramba. Agora a banca está em outro lugar, a comercialização está acontecendo em outro lugar. Queima, Jesus! Os caras queimando, queimando um baseado. Mas a gente está falando de uma outra religiosidade predominante. Então, assim, o quanto esses meninos, a gente vai dizer que esses meninos se converteram. O quanto ele converteu todo mundo que trabalha para ele, ou o quanto essa adesão faz parte da adesão de uma ideologia que hoje domina o Complexo de Israel. E é uma ideologia que se identifica com uma ideologia evangélica pentecostal baseada na teologia do Antigo Testamento. Total. E aí você me falou, eles têm amante? O traficante tem amante e mulher. Ele tem amante? Normalmente é? Pô, o traficante tem a fiel e tem as outras. É comum, todo mundo sabe disso. Então, essa grande ostentação do mundo do tráfico, que também é do mundo de outras organizações criminosas, da milícia, do mundo do bicho. Então, quando a gente fala de organização criminosa, seja ela qual for, ou quando a gente fala de contravenção, como chamam dos bicheiros, a gente está falando de homens que estão falando de poder, que estão em torno, ordeados de poder, no sentido de dinheiro, sexo e arma, droga. Então, é isso que estrutura o poder, né? Essa relação com mulheres, essa relação com sexo, essa relação com as armas. Uma coisa típica do Comando Vermelho, aquele cordão de ouro gigantão. Não é só do comando, né? O terceiro comando também? Tem um bracelete rodando por aí, famosíssimo, que está postado, inclusive, que foi feito de encomenda para ele, que tem lá o nome, a sigla do bonde do Estaca-Bala e tem um versículo bíblico embaixo. Tá no Google isso aí? Tá no Instagram.
Acha isso aí pra gente aí, pô. É. Não sei se vocês vão achar, mas tá. Esse é o mapa da cidade. Esse é o mapa mesmo? Esse é o mapa. Esse é o Explica mapa. pra gente lá, o domínio indefinido, milícia, Comando Vermelho, ADA. Tudo que. ADA, que é ADA. amigo dos amigos. Amigo dos amigos. Ah. Quando você fala dali, quando você vê ali os vermelhos, são territórios dominados pelo Comando Vermelho. Em verde, os territórios dominados pelo Terceiro Comando. Você vê que a dominação, né, territorial, quantidade de espaço é bem menor do que o comando. Mas a milícia tá espalhada bem, hein? E a milícia tá aí nesses outros espaços. A gente tá falando de Baixada Fluminense, basicamente Zona Oeste. Zona Oeste. Que é historicamente Sim, os territórios, que são historicamente os territórios de milícia. Baixada Fluminense e Zona Oeste. E ali a gente tem Zona Norte, Zona Sul. Aqui, agora eu moro em Niterói, né? Então, o lado de cada ponte é predominantemente do Comando Vermelho. Tá acabando tudo, viu? E tô eu aqui falando do Terceiro Comando desse jeito. Vou voltar pra casa, a gente. Eles expandiram no último ano, aumentaram, segundo o estudo do GNUF, né? 11% de aumento territorial. Então, se continuar nessa velocidade, Vermelho? Ou milícia? o Comando Vermelho ultrapassou a milícia ano passado. Ah, é? Ano passado a milícia tomou muita porrada do Rio de Janeiro, pouca gente sabe disso. Nos últimos anos foram mais de 1.500 milicianos presos, né? O foco do Rio de Janeiro, efetivamente, tem sido milícia nos últimos anos. Então a milícia apanhou muito, foi invadida e tal. Então, ano passado, o Comando Vermelho, segundo o dado da UF, que é um dado muito legal que a polícia não tem, quem investiga é a UF. Hoje, 51% da área dominada no Rio pertence ao Comando Vermelho. Os outros 49% das áreas dominadas, divididos entre o ADA, pequenininho, Ilha do Governador, Terceiro Comando e o Terceiro Comando com 30 e pouco por cento das áreas dominadas, mais ou menos. Mas o que é preocupante? Semana passada eu te falei, os drones voando, carregando bombas, o Terceiro Comando bombardeando o Comando Vermelho. Lógico que a bomba não acerta a boca de fumo, a bomba acerta a casa do morador, né? Coisa de terrorismo mesmo, de bombardeio mesmo. E muito próximo, porque essas favelas, elas ficam no terminal do Galeão, viu? Ah, é? É lá perto? Assim, aquela... O Galeão estaria onde? O aeroporto do Galeão está no fundo da Baía de Guanabara, ali na área esquerda, né? Então, assim, quando você vê uma foto alta do Complexo de Israel, você vê um pedacinho da pista do Galeão. Imagina esses drones voando, esses aviões chegando de voos internacionais, né? Porque esses drones vão a 600 metros, né? São drones de observação, né? Eu não sei onde fica, a polícia diz que existe. Diz que o Peixão possui um centro de comando e controle, onde ele monitora vários vídeos. Você acha que não? Você acha que não? Eles têm drones espalhados no Rio todo. Sei, mas dizem que eles têm um centro... Não, diz que eles montaram uma sala com monitores. Para controlar as imagens que são... Imagens, né? Assim, a polícia não sabe onde fica. Se a polícia soubesse... Não, eu também não sei, gente. E eles colocaram câmeras nas ruas também. Então, a aproximação policial hoje, se a polícia tentar uma operação prendê-los, né? É difícil demais. Porque eles percebem a chegada da polícia 15 minutos antes, 20 minutos antes, né? Não é com fogos, não, com radinho. É com tecnologia, é com câmeras, drones, né? Tudo espalhado nas ruas, né? E isso facilita a fuga deles também. Como a Viviane falou, historicamente eles não fizeram opção pelo confronto. Ontem, possivelmente, a Força Nacional tem errado o caminho, né? O bandido lá que estava na guarda tomou aquele baita de um susto, deu uma rajada, não sabia o que estava acontecendo, possivelmente seja isso. Mas, lá, o bracelete é esse? Nossa, o que é isso? Olô. Pelo amor de Deus. Como é que é? Tu tá ali eternamente? Eternamente. Isso deve valer um dinheirinho, isso aí. Então, tem muito material que é produzido de ouro, exatamente de ouro, mas tem alguns que são folheados, aquela coisa, né, banhada, que vende em lugares de mais fácil acesso, e outros que são encomendadas, né? Então, tem alguns braceletes desse que são produzidos para ele. Ou com sigla do Bonde da Cabala, ou do TCP, ou do CPX, né, que é do Complexo de Israel. A gente está falando de alguém que ostenta, e a gente está falando de mulher, né? De alguém que ostenta armas, de alguém que ostenta joias, de alguém que tem essa coisa, né, dos colares e dos poderes, não necessariamente ele, mas quem faz parte da organização, mas é alguém que não tem a fama de ser mulherengo. É mesmo? Não é.
Então, assim, segundo os moradores, Sim. ele é um cara que... E aí eu vou repetir aqui uma frase que apareceu mais de uma vez nas entrevistas, que é mais fiel do que muito pastor. Mais fiel. Porque ele tem a fiel e não parece ter as outras mulheres que normalmente um traficante tem na favela. Então, normalmente o traficante está ali muito presente com a coisa de ser usuário de droga, de ser o cara que comercializa a droga, que tem as mulheres, que tem o poder, e ele não, ele é o cara que é mais discreto, você não vai ver fotos dele, você não tem imagens dele. Não tem imagem dele ainda? E Vilela, é tão raro uma pessoa de 36 anos no crime que não tenha rodado uma vez. É muito raro. E ele porque nunca foi preso. Nunca foi preso. Nunca foi preso. Então, assim, é um personagem, viu? É um personagem. E dessa vez, eu acho que dessa vez, com esse ataque à Força Nacional ontem, isso deve mudar muito, deve ficar muito ruim para ele nos próximos dias. Porque hoje eu te falei, hoje tem uma pressão máxima lá, na região de Cordovil também, né? Brasipina. Sim. É uma área gigantesca do Rio de Janeiro, viu? Que está em guerra em função dessa disputa territorial do CV com o TCP. Bem ruim para quem mora na região, viu? Bem ruim mesmo, viu? A vida dos moradores é completamente afetada, né? Você vê, essa festividade da igreja foi cancelada porque com jovens vindo de outros lugares para a festividade da igreja, que era a festividade do campo, né? Que reuniria os jovens. A igreja foi fechada e os cultos foram cancelados até o final de semana. E a igreja foi convocada para orar 3 vezes por dia para que Deus restabeleça a paz do lugar e que Deus ajude os moradores e intervenha nessa batalha, nessa guerra que está acontecendo. Então, a igreja convocou uma oração de 3 vezes por dia, que é uma prática, inclusive, dos evangélicos, né, dos cristãos, de orar, que não vem da gente, que vem dos judeus, de orar 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. Então, fazer essas orações para que Deus restabeleça a paz, para que Deus restabeleça os dias deles, não que eles vivam em paz, mas que essa situação de hostilidade, de troca de tiro, cesse e eles possam voltar a viver. Porque nesses dias, desde que começou esse confronto agora mais recente, as atividades estão sendo canceladas. E aí você tem, agora as crianças estão de férias, mas se não tivesse de férias, aí não tem aula, Imagina. aí não tem os cultos na igreja, não tem as missas, não tem as atividades da comunidade, porque está tendo o tempo inteiro, tanto disputa de território com o comando, tanto as operações policiais que estão acontecendo também agora, simultaneamente. Imagina 150 mil pessoas à mercê dessa guerra aí, viu? Imagina isso aí.